Mudar o corpo, jovens, adultos, homens e mulheres investem em cirurgias plásticas porque querem corrigir algo que incomoda ou melhorar mesmo o próprio corpo. Sobre esse assunto, eu converso com o Dr. Francisco Naves, que é médico cirurgião plástico. Francisco, muito obrigado pela presença aqui hoje. E eu já faço a pergunta, é uma relação muito democrática em relação à procura? Não existe mais perfil de pessoas mais indicadas ou que mais procuram as clínicas para esse tipo de procedimento estético? Olá, Flávio. A gente tem percebido, sim, um aumento nessa democratização. Ainda em torno de 80% a 90% são mulheres que nos procuram, mas os homens vêm a cada dia aumentando mais a preocupação em estar bem, em estar uma aparência mais natural, parecer mais jovem, mais saudável. Então, está sendo muito democrático, sim. Em relação ao tipo de procedimento, a gente sabe que até pouco tempo falava-se muito, principalmente entre as jovens, até adolescentes em algumas situações, mas mais entre as jovens e mulheres, mesmo já com uma certa idade, em relação à mama, colocar prótese mamária. Ainda é a mais procurada? Tem mudado um pouco esse tipo de procedimento também em relação à procura? Ela é muito procurada, sim, mas em termos de número, no Brasil a lipoaspiração ainda é o número 1. A busca por prótese de mama, por diminuir o tamanho das mamas, por corrigir a flacidez que às vezes vem pós o período de lactação, amamentação, ou após um grande emagrecimento, uma grande perda ponderal. Sim, é muito frequente e você disse muito bem que pessoas jovens têm nos procurado. As mulheres mais jovens, elas buscam sim aumentar o tamanho da mama. Já essas mulheres que já passaram dos 40, que já estão com família bem constituída, elas buscam readequar o tamanho da mama. E em relação ao procedimento que a gente até colocou na reportagem anterior, a cirurgia bariátrica, o que deve ser feito depois e quanto tempo depois ela pode passar pelos procedimentos já para correção de pele? Porque ela vai ter uma perda de peso muito significativa. Depois, o que é recomendado, em quanto tempo, e também você tem uma variação de acordo com a idade do próprio paciente. Isso. O paciente que tem uma grande perda ponderal, seja ela pela cirurgia bariátrica ou um paciente que conseguiu emagrecer mesmo, ele é observado que ele vai ter uma grande flacidez cutânea e um grande excesso de pele, porque da mesma forma que a mama diminui após a amamentação, a paciente que perde muita gordura, a pele ela não consegue se retrair e acompanhar essa perda. Então, após a cirurgia, o médico vai ser acompanhado multidisciplinariamente. E após um ano e meio, quando estiver bem estabilizado, quando ele já tiver toda a parte de íons, a parte de cicatrização interna, a parte, digamos, a cirurgia em si, a redução do estômago, seja qual foi feita, se estiver tudo ok, pronto, só tem excesso de pele sobrando, aí é a hora do cirurgião plástico entrar em ação. Por isso, do próprio trabalho multidisciplinar, quer dizer, aparentemente a pessoa já estaria apta para fazer um procedimento estético, mas tem que ser verificado realmente toda essa estrutura interna, até para saber se ela consegue, por condições cardiorrespiratórias e tudo mais, passar por uma nova cirurgia, seria isso? É frequente a síndrome do dismorfismo corporal, né? Ou a síndrome de Quasímodo, em que a pessoa ela enxerga um pequeno defeito, algo catastrófico. Ou uma pessoa que vive fazendo procedimento um atrás do outro e nunca está satisfeita com a sua autoimagem. Então, vai aí de um bom senso na conversa, de uma sensibilidade do cirurgião, aquela pessoa que recebe, porque a cirurgia plástica ela não pode e jamais deve ser banalizada. Pensar simplesmente, hoje eu quero fazer tal coisa, amanhã eu vou fazer assim. Não, jamais. O cirurgião plástico é um médico de extremo gabarito, extrema competência para ajudar a pessoa a elevar e aumentar a sua autoestima. Mas é tudo muito bem conversado, muito bem indicado. Né? Que bom, importante isso. E assim a gente fecha, com certeza, acho que os esclarecimentos foram muito úteis, homens e mulheres, todos que nos acompanham. Francisco, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui hoje. Eu que agradeço, Flávio. Que bom, obrigado.